Bom dia. Antes de começar, eu quero agradecer à comissão organizadora, científica, especialmente esse que está aqui comigo, pela gentileza do convite. É uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês e discutir algumas questões, alguns itens relativos ao diagnóstico de nódulos da tireoide. O Dr. Higino já disse muito bem que o guideline da ATA não é oficial, não foi publicado, ele ainda está em fase de análise, provavelmente vai ser publicado ainda esse ano. Bom, eu não tenho nenhum interesse de apresentação, gostaria de ter em algum, mas hoje não tenho. Então, nós vamos discutir alguma coisa a respeito da classificação ultrassonográfica da ATA, as indicações de punções, da punção dos nódulos da tireoide também, de acordo com a ATA, e no final eu vou fazer alguns comentários, algumas análises a respeito dessa classificação e das recomendações para a biópsia. Meu Deus. Bem, a classificação da ATA, então, ele pega todos os nódulos e os classifica em 5 categorias. Altamente suspeito, suspeita intermediária, pouco suspeito, muito pouco suspeito e benignos. E o risco de malignidade, então, muito suspeito, mais ou menos em 80%, suspeita intermediária, 15%, pouco suspeito, 7, 8%, muito pouco suspeito, menor que 3%, e benigno, menor do que 1%. Eu vou detalhar bem rapidinho cada uma dessas categorias aqui. Todo mundo sabe que existem algumas características ultrassonográficas que são sugestivas de malignidade. Nódulo hipecóico, nódulos com contornos irregulares, nódulos com microcalcificações. Se você tiver uma dessas características, por exemplo, aqui o nódulo hipecóico, você tem um risco de malignidade de 10% a 20%, vamos supor 15% em média. Mas se você tiver algumas outras características associadas, é claro que esse risco de malignidade vai aumentar. Por exemplo, microcalcificações e contornos irregulares. Você pode ver um nódulo hipecóico, tem um contorno regular, não tem microcalcificações, mas um nódulo de contorno borrado com microcalcificações e hipecóico, o risco de malignidade sobe de 10 a 20 para 70 a 90. Então, é por isso que é melhor você usar a classificação ultrassonográfica do que uma ou outra característica isolada. Eu vou, então, entrar em detalhes bem rapidinho a respeito de cada uma dessas categorias aqui. O altamente suspeito, com risco de malignidade de 70% a 90%, são os nódulos que têm todas as características sugestivas de malignidade. Contorno irregular, nódulo hipecóico, presença de calcificações, nódulos mais altos do que largos, aqueles nódulos, aqui o lobo direito, a gente vê um nódulo suspeito, aqui a carótide, do lado de fora, na cadeia cervical lateral direita, você vê um gânglio também bastante suspeito. Então, isso contribui também para o risco, para aumentar o risco de malignidade desses nódulos. O nódulo com uma suspeita intermediárias aqui, com risco de malignidade em média de 15%, são os nódulos escuros, os nódulos sólidos e hipecóicos. Ele tem um contorno irregular, não tem calcificação, mas já é um nódulo hipecóico. Então, suspeita intermediária. O nódulo com baixo risco de malignidade, pouco suspeito, são os nódulos mais brilhantes, os nódulos hiperecóicos, porque eles são mais claros que o parênquima adjacente, os nódulos isoecóicos, que têm a mesma ecogenicidade do parênquima, os cistos com um nódulo parietal, tudo isso aqui, todo esse grupo, faz parte, então, daquela categoria de pouco suspeito, com risco de malignidade relativamente baixo. E tem também os nódulos muito pouco suspeitos, cujo risco de malignidade é menor do que 3%, eu considero quase desprezível isso aqui. A parte, você vê, esse nódulo aqui, a parte mais clara é a parte sólida, e essa parte escura aqui são as áreas líquidas, são os nódulos espongiformes, e bastante comum na prática. E os nódulos benignos, na verdade não são nódulos, são cistos. A gente vê esse cisto totalmente anecoico, ou cisto anecoico com coloide denso, aparecem essas manchinhas clarinhas aqui. Então, resumindo, a classificação ultrassonográfica da ATA é essa, e as recomendações para a biópsia são essas aqui. Então, evidente, o nódulo muito suspeito ou de suspeita intermediária, você vai fazer a biópsia em nódulos maiores ou iguais a 1 centímetro.
Pouco suspeito, biópsia nos nódulos maiores ou iguais a 1,5 cm. Muito pouco suspeito, biópsia nos nódulos maiores ou iguais a 2 centímetros. E os nódulos benignos, claro que você não precisa puncionar. Bem, na verdade, a apresentação termina por aqui. É relativamente simples a classificação, 5 categorias, e dependendo da categoria, é evidente, quanto maior o risco de malignidade, você vai ter que puncionar. Eu queria fazer alguns comentários, a minha análise crítica dessa classificação e dessas recomendações. A primeira sugestão é agrupar essa categoria de muito pouco suspeito e os benignos em uma categoria única. Vejam vocês, o nódulo muito suspeito, ele tem um risco de malignidade de até 90%, vamos supor uma média de 80%. E o de suspeita intermediária já cai para 15%. É claro que com essa diferença justifica-se essas duas categorias. Mas aqui embaixo, menor do que 3 e menor do que 1, na prática, isso aí, essa diferença é desprezível. Pelo menos na minha prática, nódulo misto eu considero um nódulo benigno, eu não vou ficar funcionando esse tipo de nódulo. Então, para facilitar a classificação, eu acho que seria mais fácil de compreender a classificação, de memorizar a classificação, se você tiver um número menor de categorias. Então, uma sugestão é que faça, então, esse agrupamento dessas duas categorias em uma só. Outra é essa terminologia, essa palavra suspeita. Altamente suspeita, suspeita intermediária, pouco suspeita, muito pouco suspeita. Existem uns colegas que fazem o exame e tem uns colegas que pegam esse exame e tem que passar para o paciente. Se você pegar um laudo dizendo que, não, é pouco suspeito, mas é suspeito. Tá, aí ele vai fazer a biópsia. Aí o doutor Paulo Carneiro fez a biópsia, deu benigno, tudo bonitinho. Aí você acha que o paciente com a biópsia e a ultrassonografia dizendo que é pouco suspeito, ele vai ficar tranquilíssimo? Só se ele acreditar muito no médico. Tudo bem, mas tem paciente tranquilo, ansioso e extremamente ansioso. Eu acho que alguns pacientes, eles ainda vão ficar temerosos e eu tenho receio de que essa terminologia, no final, ele possa alterar até a conduta do paciente. Ele vai ficar tão ansioso que falar, doutor, deu benigno e tal, mas olha, então o ultrassom deu suspeita, eu acho que é melhor a gente tirar isso aí. Eu tenho receio que aconteça uma coisa dessas, simplesmente por causa dessa expressão suspeita. Então, o que a gente pode fazer? Um nódulo de suspeita intermediária é um nódulo indeterminado, que você não sabe se é benigno ou maligno, mas é claro que a probabilidade de malignidade é muito baixa. O nódulo pouco suspeito, se ele é pouco suspeito, ele é provavelmente benigno, é claro. Então, eu prefiro usar essa expressão provavelmente benigno. Então, ficaria suspeito, indeterminado, provavelmente benigno e benigno. Onde o benigno, eu já disse anteriormente, aquele muito pouco suspeito, e o benigno eu coloquei numa classificação só. E tirei a palavra suspeita dessas duas categorias. Então, por que a gente tem que fazer essas sugestões? Qual é o objetivo disso? A ideia das classificações que existem várias. A classificação, quanto mais simples, é melhor. Quanto maior a reprodutibilidade, muito melhor. Mas o que é importante é lembrar que a classificação não precisa ser completa, minuciosa, exata, ela não precisa abranger todos os nódulos. Se você tem uma classificação boa, já é suficiente. Não tente fazer uma classificação perfeita, porque a classificação vai ficar muito extensa, muito complexa, difícil de memorizar, a reprodutibilidade vai cair muito. Com relação a quando funcionar, as recomendações da ata. Como já mostrei, é evidente, muito suspeita intermediária, as biópsias em nódulos maiores iguais a 1 centímetro, baixo suspeito, 1,5 centímetros, muito pouco suspeito, em nódulos maiores do que 2 centímetros. A minha sugestão, o que a gente costuma fazer na prática é, por exemplo, muito pouco suspeito, fazer a biópsia dos nódulos mistos ou espongiformes em nódulos maiores do que 2 centímetros.
Na prática, a gente não vê diferença nenhuma no risco de malignidade dos nódulos mistos de 1 centímetro, 1,5 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. O risco é o mesmo. Então, para facilitar a memorização, eu acho que não é necessário colocar 1,5 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro. Isso complica a classificação. Por exemplo, pouco suspeitos são aqueles nódulos isoecóicos que podem estar presentes num bócio multinodular. Qual é a diferença do risco de malignidade de um nódulo de 1 centímetro com 1,5 centímetros? Nenhuma. Na prática é zero. Não tem diferença nenhuma. Um nódulo isecóico, num bócio multinodular, por exemplo, 30 ml, um nódulo de 1 centímetro, 1,5 centímetros, é benigno do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente não precisa ser tão precioso, fazer esse preciosismo de colocar 1,5 centímetros, 2 centímetros. Eu colocaria tudo 1 centímetro, e a classificação ficaria mais simples, então. A classificação não, as indicações. Os nódulos que precisarem de biópsia, você pode fazer a biópsia nos nódulos maiores ou iguais a 1 centímetro. E é evidente, não funcionar os nódulos benignos. Se a gente pegar e combinar essa sugestão que eu fiz da classificação junto com a análise das indicações da punção, aí a gente vai ter, então, os nódulos muito suspeitos, os nódulos indeterminados, os nódulos provavelmente benignos. Esses vão para a punção e os benignos não vão fazer a biópsia. Mas ainda tem uma observação, eu não coloquei aqui, mas os nódulos provavelmente benignos. Eu não tenho certeza se a gente precisa puncionar esses nódulos também. Por exemplo, de novo um bócio multinodular super frequente, com nódulos isoecóicos, nódulos clarinhos, só que tem um número assim muito grande, incontáveis nódulos. Se você disser que você vai precisar puncionar esses nódulos provavelmente benignos, você vai ter que puncionar todos os nódulos. E se tiver muitos, não tem tanta agulha, não tem tanta seringa para fazer uma coisa dessas. Então, na verdade, a rigor, você não é obrigado a fazer, porque não dá para fazer. Não é? Então, eu tenho alguma restrição também com relação à biópsia desses nódulos provavelmente benignos. Claro, um nódulo isolado, isoecóico, grande, paciente jovem, você não vai pensar numa hiperplasia, você não vai pensar num bócio, você já vai pensar numa neoplasia. Pode ser um adenoma, claro, um adenoma macrofolicular, que tem colóide, aí o nódulo vai ficar mais clarinho. Pode até ser um carcinoma papilífero, daquela variante macrofolicular, o que não é comum, é relativamente raro, são exceções. Então, claro que o bom senso é que vai dizer quando funcionar, quando não funcionar. Mas é claro também que a gente não vai poder colocar tudo isso na classificação, porque existem outros poréns também, que se a gente adicionar, como já disse anteriormente, a classificação vai ficar enorme, vai ficar super extensa. Eu acho que do jeito que está, simples, com uma boa reprodutibilidade, essa é a classificação ideal. Importantíssimo que todos usem, porque todos os radiologistas vão falar a mesma linguagem, o clínico vai falar a mesma coisa, ginecologistas também vão falar a mesma coisa, e vem o risco de malignidade de cada um. Então, facilita muito a vida das pessoas. Então, a classificação é importante e tem que ser uma classificação bastante simples. Então, em resumo, a classificação ultrassonográfica da ATA, que é isso que eu falei, que é super importante. Quando funcionar, eu recomendo que funcione todos os nódulos acima de 1 centímetro. Agrupar a categoria muito pouco suspeito e benigno numa só, evitar a expressão suspeita e fazer essas punções, como eu falei, em nódulos maiores e iguais a 1 centímetro. Já terminei. Obrigado pela atenção, pessoal.